Em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado. Apresentamos esta classe desta nova matéria na tua presença, a história da Igreja 1. Espírito Santo, dá uma direção, dá uma orientação, fala, ministra aos nossos corações. Glorifica, exalta o teu santo nome. Espírito de Deus, orienta-nos, ministra-nos, glorifica o teu maravilhoso nome. Senhor, nós te pedimos, guia-nos. Precisamos da tua orientação. Os alunos que não puderem estar no dia de hoje, possas tu ajudá-los, alcançando-lhes a vitória que precisam para a glória do teu santo nome. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta noite através desta nova matéria. Ajuda as dificuldades que cada um de nós estamos enfrentando e que possamos sair vitoriosos no poderoso nome de Jesus. Obrigado, é a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor. Uma grande satisfação voltar aí com vocês no curso médio em teologia. Parece que esse período que eu me distancio um pouquinho de vocês, vocês tomam um remédio que fica todo mundo jovem. Só eu que ando para trás, mas tá bom. Olha lá, olha lá. O sorriso do Kleber tá diferente. Eu tenho que conversar com a esposa dele. Vai dizer, irmã, me ajuda a entender da onde, como é que seu esposo renova o sorriso. Está até aí. É a pele, é o sorriso, é tudo. Graças a Deus. Muito bom rever vocês. Eu sei que é uma batalha estar aqui, né? Ainda que uma vez por semana, toda segunda-feira, mas se vocês me permitem, eu quero parabenizar o esforço que cada um de vocês tem colocado. Meu muito obrigado, realmente, irmão Kleber, irmão Robson. Admiro muito, irmão Robson, seu esforço. No princípio, eu percebi que o irmão estava com muita dificuldade, mas agora eu estou percebendo que o irmão já está em cima da prancha do surf e está surfando bonito. Então eu fico realmente muito feliz mesmo, né? Primeiramente é Cristo na sua vida, e segundo é o seu esforço. Eu sei que nem sempre todos conseguem, não estou aqui criticando quem não tem conseguido, não, não se trata disso. Se trata que isso aqui é um desafio, né? Não, não é fácil. Parece que a gente pensa que é fácil, tanto vocês como eu, estarmos aqui toda segunda-feira, mas não é fácil, é uma batalha. Se não é uma coisa, é outra, é luta espiritual aqui, é luta espiritual ali, é problema. Parece que tudo acontece para atrapalhar o desenvolvimento. Mas quero felicitar cada um de vocês. Também felicito o William pelo esforço, irmão João Paulo, que já conhecemos um tempo, também um grande esforço pelo William. Quero felicitar também a irmã Bernadette, que com dificuldade está aí. Tá chegando o nosso irmão Marcos Tavares, enfim, todos vocês. Eu reconheço que estar aqui não é fácil, mas é tudo força, resultado de esforço. Irmão Marcos Tavares, olha só, outro homem que está ali, rejuvenescido, bonito no planeta. Meu Deus, é Eu o que dá, né? recebo, Não, eu agora já está recebo. recebido. Já está recebido, Jesus. Irmão, sinceramente, muito obrigado realmente pelo esforço que vocês estão colocando. Também agradeço a paciência que vocês têm tido comigo. Eu estou passando uma fase um pouquinho difícil, né, na minha vida, mas a gente vai vencer juntos em nome de Jesus. A saúde de minha esposa deu um pequeno declínio, a minha também tá sobe e desce, fora outras situaçõezinhas que até estão me atrapalhando de enviar as apostilas para vocês. Eu peço que vocês estejam orando. Já imprimiu, perfeito. Eu estou com dificuldade de enviar pelo correio, sou sincero para os irmãos. Primeiro, eu estou tendo um número. Estou sendo bem sincero, tá bom? Eu não estou aqui desabafando, mas dando satisfação, que é uma coisa até ética. Eu estou com um número superior a mais de 20 alunos que não estão pagando a escola já há um bom tempo, infelizmente, e isso desequilibra as nossas finanças e até mesmo o trabalho da confecção do nosso material, porque a gente depende do pagamento da mensalidade dos alunos para a gente trabalhar com o material. Então, que criou um grande desequilíbrio. Segunda situação, nós tínhamos um fornecedor de capas de apostila, e este fornecedor já nos falhou 2 vezes em 3 meses. Então, era suposto já ter
Um bom estoque de capas, a coisa de 10, 15 dias atrás, está com um atraso de mais de 3 semanas. Então eu vou fazer um esforço grande para tentar essa semana. Me prometeram quarta-feira chegar as capas, entende? Me prometeram. Chegando, eu já envio entre quarta e quinta. Não chegando, eu vou dar satisfação a vocês. Aí vocês peçam mais uma semaninha de paciência até chegar e aí eu despacho para os queridos irmãos. Compreendido, gente? Compreendido? Eu sei que tem alunos que já avisaram que não precisam que eu envie, mas os que necessitam tenham só essa paciência, tá? Porque está um pouquinho fora do nosso controle a situação. Também eu estou devendo o resultado da última prova, também eu estou com essa dificuldade, mas eu preciso de mais uma semana, esta e a próxima, e aí eu já vou estar resolvendo tudo, e aí também liberando o resultado final das notas da última prova que vocês fizeram, e é nada mais que correto e justo vocês estarem na expectativa, mas eu infelizmente estou fazendo agora papel de dono de casa, dona de casa, cuido de minha esposa, tento me cuidar, meu filho cuida nós dois, então dá uma certa acrobacia, mas a gente vai vencer no nome de Jesus. Nossa matéria, começando hoje, teremos 8 aulas. As aulas que envolvem esse mês de julho e todo o mês de agosto. Julho e agosto. Isto. Vamos então com a história da Igreja 1, porque essa matéria ela é muito extensa. Então ela vai ter 2 blocos: a história da Igreja 1 e a história da Igreja 2. Ainda que nesta apostila a gente vai dar uma visão bem resumida, né? Bem resumida da história da igreja, e na história da igreja 2 é o que se estuda na matéria do bacharel em teologia. Abra aí a sua apostila, por favor, na página de número 1, introdução, isso mesmo. Estamos ainda com a ausência de bastante alunos, infelizmente, contra a nossa vontade, não quero aqui entrar em detalhes por muito respeito que eu tenho a todos. Tivemos a baixa de 2 alunos confirmadamente, né? 2 alunos confirmaram baixa, ou seja, não puderam, não conseguiram, devido a IB razões, continuar com o curso. Lamentamos de coração mesmo, lamentamos. São as circunstâncias que às vezes a vida impõe e nem sempre se faz aquilo que se planeja. Mas, repito, agradeço a Deus, a você que está aí resistindo na beirada do canhão, e vamos chegar juntos no final dessa jornada, se Deus quiser. A história da igreja. A história da igreja tem sido sempre, desde o seu nascimento até o presente, a história da graça de Deus para com o homem. Então, nós vamos estudar sobre a existência da igreja na terra, mas através de uma visão histórica, que não é muito conhecida pela maioria, né, das pessoas. Claro, isso só se estuda em cursos de teologia, como nós estamos aqui no curso médio. É, quantos de vocês viram lá no grupo? Eu postei há poucos minutos um grupo de slides. Se você não observou, observe lá e salve-os. Salve-os serão importantíssimos para todos. Salve esse grupo de slides, por favor. Eles vão ser muito importantes porque eu ainda estou decidindo se vai ser trabalho ou prova. Já também para tirar um pouco o suspense, se você for lá no finalzinho da apostila, bem no finalzinho, você vai encontrar um questionário de 20 perguntas, que é o questionário sobre a história da igreja. Então, eu ainda estou decidindo, até sexta-feira eu vou decidir se será esta matéria consistindo de uma prova ou de um trabalho. Seja prova, seja trabalho, ele todinho vai se basear nesse questionário de 20 perguntinhas. Mas vamos lá. Antes de adentrarmos no estudo dos 20 séculos em que a Igreja de Cristo tem estado em atividade,
Veremos os grandes acontecimentos, os quais servem como divisória, e cada um deles assinala o término e o início de uma época. Considerando cada um desses acontecimentos, 7 ao todo, veremos que eles indicam os grandes períodos da história da igreja. Perfeito, vamos lá então. Esses são os 7 períodos. Vocês, se consultarem outros livros ou sites na internet, vão ver algumas pequenas diferenças. Mas esses acontecimentos são os mais marcantes e os mais determinantes. Número um, a pré-existência da igreja. Dois, a igreja apostólica. Três, as perseguições imperiais. Quatro, a igreja imperial. Cinco, a igreja medieval. Seis, a igreja reformada. E sete, a igreja atual. Então, para se estudar a história da igreja, nós dividimos então em 7 fases, marcadas por 7 acontecimentos. Vamos então virando a página, e aí já estamos na página de número 2. Você vai ter, você está vendo duas numerações, não é? Mas você leva em consideração a numeração do meio, né? Do meio, né? Não das que estão nas laterais, mas as que estão no meio. A origem da igreja. A igreja de Cristo sempre existiu na mente e no coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Como é que eu sei isso? Preste atenção e me acompanhe aqui o texto. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que curioso, né? Como isso aqui é chamativo, né? Que Deus, lá na eternidade, ah, ele já estava visualizando a existência da igreja no futuro. Isso é Deus, né? Porque Deus ele vê o passado, o presente e o futuro. E Paulo, nessa revelação maravilhosa, ele deixa isso bem patente em Efésios 1:4. Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, faz uma declaração muito parecida, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado desses últimos tempos por amor de vós. Outra coisa muito chamativa, não é que o apóstolo Pedro, pela visão do Espírito, já mostra a existência da igreja lá atrás, no longínquo passado, porque para Deus não existe o mesmo tempo que nós trabalhamos com o tempo humano, o tempo Cronos, mas Deus trabalha com o tempo Kairos, né, que está dentro da eternidade. Continuando lá na nossa apostila, o plano da salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. Olha que interessante. Então a salvação já estava planejada lá atrás, bem lá atrás. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário, o Cordeiro já era conhecido pelo Pai. Em uma ordem cronológica, podemos admitir que Deus fundou a igreja. Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja. Procure guardar isso na sua memória. É uma frasezinha bem simples, mas muito significativa. Deus, ou seja, Deus Pai, fundou a igreja. Jesus Cristo, Deus Filho, formou a igreja. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, formou a igreja. Então, o Pai fundou, o Filho formou e o Espírito confirmou. Guardou? Fundou, formou, confirmou. Quem fundou? O Pai. Quem formou? O Filho. E quem confirmou? O Espírito Santo. Sim, irmão Marcos.
Deixa eu fazer uma pergunta, não é pertinente, mas é que o assunto veio Deus, Filho e Espírito Santo. Sim, É errado adorar é errado adorar o Espírito Santo? de jeito maneira, de forma nenhuma. Porque O de- é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Isso, deu o Espírito Santo. O detalhe que o Espírito Santo das três pessoas da Trindade, ele é de uma postura ética, de uma descrição maravilhosa. Se o irmão estudar o Evangelho de João, vai descobrir uma coisa fantástica. O Espírito Santo fala da parte do Pai e fala da parte do Filho. O Espírito Santo testifica da parte do Pai e testifica da parte do Filho. Mas observe, em momento nenhum, o Espírito Santo, olha que coisa interessante e curiosa, em momento nenhum, o Espírito Santo fala dele mesmo ou testifica dele mesmo. Então, o trabalho do Espírito Santo, junto das outras pessoas da Trindade, é trazer a honra, a glória, o louvor e a majestade ao nome do Pai e ao nome do Filho. Mas ele não fala de si e nem se autoglorifica. Porém, é Deus. E sendo Deus, ele pode ser glorificado, adorado, louvado e exaltado, compreende? Esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é exaltar as duas pessoas da Trindade, é revelar as duas pessoas da Trindade, é testificar das duas pessoas da Trindade. E em momento nenhum o Espírito Santo vai falar dele, vai trazer glória para ele, e esse é o bonito do negócio. E ele é por fim Deus, e como sendo Deus, ele é digno de honra, adoração, glória, louvor e majestade. Ou seja, o Espírito Santo é um cavalheiro, discreto, cheíssimo de ética, e ele faz o trabalho junto do homem, não é? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa maravilhosa. É uma matéria que nós não estudamos, né, no curso, no curso básico em teologia, mas eu possivelmente vou incluí-la no médio, né? Eu vou fazer uma substituição nos próximos meses no currículo do médio e vou incluir esta matéria, pneumatologia, que ele tanto é estudado no básico como no médio, que é a doutrina do Espírito Santo. Aí o irmão vai entender um pouquinho mais em detalhes, né? Inclusive, eu vou ministrar essa matéria de hoje há 2 semanas no nosso núcleo presencial em São Francisco. Vai ser pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, resumindo, é Deus, deve e pode ser adorado e glorificado. Só que ele, o Espírito Santo, não faz o papel de falar dele mesmo, ele não traz glória para si e ele simplesmente honra ao Pai, honra ao Filho e trabalha no coração do homem, levando-o a crer tanto no Pai como no Filho. Ora, se o Espírito Santo me ajuda a crer no Pai e me ajuda a crer no Filho, ó, nada mais que lógico que eu vou crer também no Espírito Santo e considerá-lo Deus e dar toda a honra, toda a glória e toda a oração. Percebe que trabalho bonito que faz o Espírito Santo? E muitas das vezes nós queremos fazer melhor do que o Espírito Santo, mas não vamos conseguir fazer nunca, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então temos muito que aprender com a ética, com a discrição que tem o Espírito Santo. Mas vamos lá. Ah, assim, o projeto no coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação no dia de Pentecoste pelo derramamento poderoso do Espírito Santo. Então, segundo alguns historiadores, o critério para entendermos a data da fundação da igreja seria o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Está chegando a nossa irmã Eni Abreu. Vamos lá. Irmã Eni, boa noite, a paz do Senhor, irmã Eni. Daqui a pouco ela aparece. É só, é a entradinha de suspense que a irmã Eni faz. É normal, né? Tem aluno que entra assim, ó, tchan, 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 leva um tempinho, depois Ô, aparece. Irmã pastor, Eni, a boa paz. noite. Boa noite, pastor. Maravilha.
Quando a senhora puder ficar visível, nós nos alegraremos, como Eu vou sim. Assim que eu puder, eu vou ficar visível. Fica tranquila, fica tranquila. Eu sei que a senhora está na batalha aí da vida e eu sei que não é fácil. Dona de casa, mãe, esposa, a senhora faz tudo. Tá igualzinha a mim, né? Tô lavando roupa, tô limpando casa, tô fazendo cada coisa aqui na minha vida que há muito tempo eu não fazia. Só não faço comida ultimamente, né? Porque agora é meu filho que está se encarregando de fazer comida. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mas vamos lá. Fundação da igreja. Efésios 3:9. Procure ter esse texto bíblico como texto bíblico que determina teológica e biblicamente o momento da fundação da igreja. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. A igreja que antes era um mistério oculto em Deus, fora revelado em Cristo. Ou seja, a igreja estava escondida com o Pai, mas chega Jesus e a revela. Olha que coisa curiosa. Tornando-se o segredo de Deus conhecido aos homens. A expressão oculto em Deus indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus e vindo a ser conhecida sobre o ministério terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo. A igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo, quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Cuidado para não confundir o momento da fundação da igreja com o momento do nascimento da igreja. Em termos humanos, para mim, para você, para cada um de nós, nascimento e fundação parece que tem o mesmo sentido, correto? Mas não para Deus. Em termos teológicos, em termos bíblicos, uma coisa é a fundação e a outra coisa é o nascimento. Então a igreja, ela nasce lá na eternidade com o próprio Deus. Aliás, ela é fundada na eternidade pelo próprio Deus, mas ela é nascida, materializada quando? No dia de Pentecostes. Vamos lá. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Na manhã do dia de Pentecostes, o que acontece? 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Línguas de fogo desceram sobre eles. Falaram em outras línguas. Qual foi o tríplice efeito deste dia, deste acontecimento? O dia de Pentecostes iluminou a mente dos discípulos, compreenderam que o reino não era político e deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui aprendendo que o nascimento da igreja se dá no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Vem então a plenitude do tempo. O texto de Gálatas 4:4 interessante. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A Palestina, onde o cristianismo deu seus primeiros passos, ocupava uma posição geográfica privilegiada, pois ocupava uma área onde era encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos na história descrita no Velho Testamento esta área tão cobiçada sendo invadida por vários impérios. A língua predominantemente na época era o grego, uma língua universal, apesar do império dominante ser o Império Romano, que unia em seu governo boa parte do mundo conhecido.
Era um governo pacífico e próspero, e suas cidades estavam em progresso. E viajar não era mais difícil, pois muitas estradas foram construídas. Apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente. Assim, o mundo estava pronto para a recepção, para o recebimento de uma nova religião. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão. Não, não se trata disto. Mas quer dizer que nos desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar o seu filho ao mundo. Então, essa expressão, plenitude dos tempos, procure ter isso em mente, significa o tempo exato, específico, escolhido por Deus Pai para o envio do seu Filho Jesus Cristo para ganhar o quê? A sua existência humana e física na Terra. Lembre-se que Jesus sempre existiu. Procure entender isso aqui, ó. Jesus sempre existiu. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, Jesus, ele não nasce exatamente quando ele vem à Terra. Ele sempre existiu. Ele sempre foi autoexistente. Guardem bem isso para não perderem o fio da meada. Ele se manifesta em corpo físico e humano na manjedoura ali na cidade de Belém de Efrata. E a plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, é o tempo específico que Deus determinara para a chegada do seu filho em corpo humano. Alguém me perguntou, mas Jesus não poderia ter nascido no tempo de Moisés? Poderia. Jesus não poderia ter nascido no templo de Salomão? Poderia. Jesus não poderia ter nascido no tempo do profeta Isaías, ou do profeta Daniel, ou do profeta Jeremias, ou no tempo do profeta Miqueias ou Malaquias? Poderia, sem dúvida. Mas o Pai Celestial determinou o tempo exato. Não, ele vai nascer quando o Império Romano estivesse começando o quê? A chegar ao seu auge, o seu florescimento, tanto político como econômico. E, curiosamente, foi um momento um pouco conturbado para a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel estava sob o domínio pesado do Império Romano. E aí, então, chega Jesus, no momento agitado, no momento conturbado, no momento de grande indefinição, e faz e deixa a sua marca, o seu papel como fundador da sua igreja. Na página 5, já estamos falando agora sobre a igreja apostólica. Vamos lá? Quem se lembra do significado da palavra apóstolo? Vamos lá. Eu creio que Enviado? você. Enviar, irmão Marcos. Essa é uma memória privilegiada que eu nunca vou ter. A minha memória é de formiga. É Do irmão nada, professor, Marcos eu ando pode esquecendo ser, ó. muito. Do irmão Marcos pode ser de rinoceronte, de hipopótamo ou de elefante. Aí ele escolhe. A minha é de formiga. Tá pequenininha ainda e tá trabalhando para ficar um pouquinho mais gorda. Mas vamos lá. Apóstolo quer dizer enviado. Enviado. Então vamos falar da igreja dos enviados, ou do período dos enviados, que é a igreja apostólica. Segundo a história da igreja, o período desta igreja, ela abrange, ela envolve, desde a ascensão de Cristo, isto é, o ano 30 AD, anote aí, ó, você está vendo uma sigla? AD. É uma sigla que vem do latim. Ano, aí você coloca ANNO, ano, mas isso em latim, Domini, DOMINI,
Anno, com dois N's, porque é latim, não é em português. Domini, D-O-M-I-N-I. Domini, Anno Domini quer dizer ano do Senhor, ou ano da era cristã, ou ano do nascimento do Senhor, ou depois do nascimento do Senhor. Então, 30 AD é o mesmo que DC. Já viram essa sigla? DC, depois de Cristo. Mas nos círculos teológicos é muito comum você ver em livros, ao invés de usar DC depois de Cristo, você vai encontrar essa expressão AD em maiúsculas, que é a abreviatura de Anno Domini ou Ano do Senhor ou depois de Cristo. Então, o período da Igreja Apostólica envolve em torno de 70 anos, que vai do ano 30 ao ano 100, Anno Domini ou depois de Cristo. O crescimento da igreja se dá lá no registro do Atos dos Apóstolos. Quem aqui já conseguiu ler todos os 28 capítulos de Atos? Alguém aqui? Irmão João conseguiu? Opa, irmão Robson, maravilha. Todo mundo aqui já leu. Meu Deus, que vitória. É muito gostoso, né, quando a gente está falando de algo que o aluno já passou por ali. Se o aluno não passou por ali, fica complicado. Também, como dizia um professor meu de teologia sistemática, também pudera. Vocês estão no médio, né? O café com leitinho já passou lá no básico. Vocês estão agora no médio. Agora aqui, ó. Aqui é picanha, aqui é maminha, aqui é fraldinha, aqui é feijão tropeiro, entendeu? Aqui é acarajé, vatapá, é comida para os fortes. É, pastor, agora que eu entendo, estudar no médio e no bacharel não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não, eu já tenho certeza. Não é discriminar os meus irmãos que não conseguiram chegar no desenvolvimento, mas o curso médio e o curso bacharel ele exige um pouquinho, sobretudo leitura. E vou bater nessa tecla. Se você ainda não está acostumado a ler, trata de entrar no jeito, porque senão o negócio pode ficar um pouquinho difícil, né? Como vocês já sabem, né? E à medida que a gente vai avançando nas matérias, é normal que a dificuldade, ela é normal, ela vai levantar algumas necessidades e dentre elas a de ler mais. Mas vamos lá. Atos 5,14. Olha só que está lá na nossa apostila. Eu coloquei vários textos bíblicos para facilitar o máximo a compreensão desta matéria. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens e mulheres, crescia cada vez mais. Agora entenda que esse crescimento ele acontece em dois ângulos, na quantidade e na qualidade. O problema que muitas igrejas hoje enfrentam é que os pastores, na sua grande maioria, eu não tenho medo de errar aqui não, gente, mais de 90% dos pastores não conseguem biblicamente entender que o verdadeiro crescimento ele tem que andar as duas coisas juntas, ou seja, crescimento em qualidade em primeiro lugar, para depois o crescimento em quantidade. Mas alguns líderes, pastores e igrejas inverteram a ordem, dão prioridade ao crescimento quantitativo, por números, estão mais preocupados com números do que com qualidade. E entre nós, irmãos, à luz da Bíblia, o nosso Deus se preocupa mais com qualidade do que com quantidade. A quantidade é resultado, entendem? A quantidade deve ser uma consequência da qualidade, nunca a causa. Vamos entender então como era a igreja primitiva? O livro de Atos dos Apóstolos, só para você entender melhor, é o manual do bom funcionamento da igreja de Cristo. Porque algumas igrejas hoje não estão funcionando bem, estão tendo mais problemas do que soluções. Resposta: porque não estão seguindo o manual chamado Atos dos Apóstolos. Irmão João tinha uma colocação a fazer, faça. É, uma colocação assim, mas o que me dá a entender sobre o crescimento da igreja que tinha em Atos dos Apóstolos, a igreja ali foi mais formada por judeus, né? Porque Sim, aí 100%. só começou a aparecer gentil depois do capítulo 10, com Cornélio.
não é? Exatamente, Então, exatamente. é, você vê que todos que criam em Deus ali já sabia da existência de Deus. Já sabia da Perfeito. existência de Deus. Então, eles tinham temor a Deus. Então, o crescimento para aquele ali era muito mais fácil do que hoje. Sem dúvida nenhuma. Porque Sem dúvida hoje, nenhuma. porque eles, querendo ou não, eles já tinham conhecimento de quem era Deus. Já tinham conhecimento que a pessoa que acreditava em Jesus, entregava sua vida para Jesus, ele já sabia que Jesus era Deus. Então, a Sem partir do dúvida. momento que o Espírito Santo confirmava no coração deles, já sabia que Jesus era Deus. E hoje, o que está acontecendo hoje? Por falta de discipulado, as pessoas, a igreja não está crescendo o que tem que crescer nem em número e nem quer dizer, estão crescendo muito em número, mas não estão crescendo em qualidade que tem que crescer. Este é o grande problema entre tantos. Não vamos aqui falar de problemas, né? Porque de problemas todos nós já estamos por aqui, não é? O Robson já tem os deles, o irmão Marcos Tavares já tem os dele, o William nem se fala, o William, de grande que é, deve ter também os mesmos problemas do tamanho do William. O irmão João já tem sua saca de problemas, irmão Kleber, irmão William Carvalho, irmã Bernadette. Ei, irmã Bernadette tem problema para até negociar olhando para trás. Irmã Eni, eu tenho problemas para vender, para dar de graça, enfim. Mas vamos falar de soluções. A igreja foi formada à luz da Bíblia, vai se escandalizar o que eu vou dizer, para ser uma agência de soluções e não uma agência de problemas. Uma coisa que você ouve demais da boca de pastores, até de púlpito e até nas redes sociais, isso está virilizado. Isso não é bíblico. É completamente uma visão errada. A igreja é um hospital. Não, a igreja nunca foi um hospital. A igreja é um lugar que vão para lá pessoas realmente quebradas, doentes, enfermas, não é? A igreja não deveria ser um hospital. Porque o que é um hospital? O hospital você vê pessoas permanentemente enfermas, ou não? Ou você vê pessoas sadias dentro de um hospital? Não, de forma nenhuma. Você vê pessoas. A igreja deveria ser considerada o quê? Uma ambulatório de pronto-socorro, ou que é diferente de um hospital. O que é um pronto-socorro? Dá o serviço de emergência, dá o atendimento de emergência para trazer o quê? A recuperação o mais rápido possível. Mas o irmão João falou aqui um detalhe que hoje a gente vai bater um pouquinho nessa tecla ao longo dessas 8 aulas. A igreja perdeu e tem perdido ao longo dos séculos a sua essência. E a mais importante essência, tem várias essências, nós vamos falar do que constitui a essência da igreja de Cristo, à luz da Bíblia. E a essência mais importante que a igreja de Cristo tem perdido, o irmão João falou agora há pouco, chamada discipulado. Líderes e pastores estão preocupados hoje em encher a igreja com números. 20, 30, 40, 50, 60. Mas peraí, à luz da Bíblia, números significa o quê? Dar acompanhamento a essas vidas. Irmãos, de que adianta 30 pessoas, 50, levantarem as mãos, recebi a Jesus, ou confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e elas não tiverem acompanhamento? E esse acompanhamento é chamado na Bíblia de discipulado. O que é o discipulado? É uma das 43 doutrinas bíblicas. É acompanhar, é ensinar. Não é só tomar pela mão, é tomar pela mão e caminhar com o novo convertido, ajudando-o a crescer na graça e no conhecimento, motivando-o a amar a palavra de Deus e a se parecer com Jesus Cristo. Essa é a razão que hoje nós encontramos igrejas quase a cópia fiel dos seus pastores. Não estou dizendo que uma igreja não deva se identificar com seus pastores. Sim, isso é correto. Mas ela nunca pode ser o rosto dos seus pastores. Ela tem que ser o rosto de Jesus Cristo. Ela tem que exalar a essência de Jesus Cristo. E hoje, por falta do discipulado, está bem complicado.
encontrarmos igrejas que se pareçam com Jesus Cristo. Eu chamo de igrejas bíblicas. As igrejas bíblicas, infelizmente, estão desaparecendo. Se a sua igreja é uma igreja bíblica, levante as mãos e agradeça a Deus. Mas se não é por alguma razão, não é comigo. É um problema dos líderes com o próprio Deus. Atos 6:7, olha o que diz aqui na apostila. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se você percebe aqui, isso aqui é impactante, ó. E a palavra de Deus, o que ela fazia? Ela crescia. Preste atenção, isso aqui é fantástico. Se a palavra está tendo o lugar que merece, e hoje tem igrejas que a palavra não tem lugar. Tem lugar louvor, tem lugar o testemunho de 40 minutos, tem lugar o louvor de 2 horas e meia. Tudo tem lugar, mas não tem lugar a palavra. A palavra não cresce, a palavra não é exposta, a palavra não é motivada no coração dos membros. Não há amor à palavra, isto é, a palavra não cresce. E as igrejas estão vivendo, infelizmente, esse grande drama. A palavra não está crescendo em algumas igrejas. E crescia a palavra de Deus. O que acontece com uma igreja na qual cresce a palavra? Olha só. E em Jerusalém multiplicava muito o número dos discípulos. Toda igreja na qual cresce a palavra, olha o resultado, qual é o resultado? Crescimento numérico, multiplicação. E hoje os pastores querem inverter a ordem. Não, vamos encher a casa. Gente, há uma diferença entre união e unidade. Vocês sabem? Eu ouvi isso de um pastor coreano já há alguns anos. Isso ficou na minha mente até hoje. Alguém sabe a diferença entre união e unidade? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ih, pastor, eu trabalhei tanto hoje, estou quase pedindo arrego. Estou cansado do planeta, não consigo nem pensar direito. Ninguém consegue imaginar a diferença entre união e unidade? Mas vamos lá. Quantos de vocês já tiveram em mãos uma saca grande de batatas? Vamos lá. Ah, irmão João já teve nas suas mãos uma boa saca de batatas. Já viram aquelas sacas de batatas do Brasil de 60 quilos? Você pode não acreditar, quando eu era jovem, nos retiros da juventude, né? Tem saudades, né? Tem 65 anos, não estou falando dos meus 14, 16, 18, 23 anos, os 18 anos do Kleber, por exemplo, né? Quando o Kleber tem aí seus 18 anos, ele nega, ele vai sempre negar que tem 18 anos, né? Ele até me deu até a data do nascimento dele falsa na ficha de matrícula, mas tudo bem, eu levei, eu passei por cima. Mas vamos lá. Eu gostava muito, sabe o que, meus irmãos? De trabalhar na cozinha. E fazendo o quê? Descascando bolsas de batata, sacas de batata. Eu aprendi uma coisa interessante. Numa bolsa enorme de batatas, você vai ver batatas de todos os tamanhos. Alguém já viu isso? Batatas grandes, médias e pequenininhas. Batatas machucadas, batatas lisas, batatas trincadas, vários tipos de batatas. Aí a minha pergunta: quando você abre uma sacola enorme de batatas, você vai encontrar as batatas todas iguais? Não, não. Vai encontrar de vários tamanhos, vários. Isso chama-se união. União. Eu pego várias batatas de vários tamanhos, de várias texturas, de várias cascas, que eu coloco dentro de uma sacola enorme, e elas ficam ali o quê? Unidas, grudadinhas. É como eu encher um estádio de futebol e colocar 110 mil pessoas, aquele estádio que tem essa capacidade. Mas e a diferença da unidade? Ah, olha a unidade. Uma coisa que muita gente não gostava e não gosta ainda era pegar uma faquinha bem amolada e começar a descascar batata por batata. Batata por batata, batata por batata, batata por batata. Dá trabalho? Muito trabalho. E eu gostava, sabe fazer o quê? Purê. E pensa num camarada que até hoje eu não posso mais comer batata porque eu sou diabético.
né? Por enquanto, Deus vai me dar vitória, a gente vai vencer essa jornada difícil. Mas no tempo que eu comia batata, eu era um comilão doido de batata. E uma coisa que eu gostava de fazer era purê. Quando você corta as batatas e você amassa e cria um purê. Aí a minha pergunta: aquelas batatas que eram pequenas, médias, grandes, machucadas, lisas, feias e bonitas, elas aparecem serem as mesmas? Não. Porque o purê de batata, ela destrói, ela elimina o quê? As diferenças. Essa é a diferença entre união e unidade. Conseguindo memorizar? União são várias batatas numa sacola. E as batatas são diferentes. Tem de todo tamanho, de toda textura. Bonitas e feias. Mas depois de cortadinhas e elas, quando se transformam em purê, você não vê diferença nenhuma. E Deus se agrada não só da união, mas da unidade. É em cima desta unidade que a igreja nasceu. A igreja cheia de diferenças, mas veio o Espírito Santo e fez igual um purê de batata. Pum! Eliminou todas as diferenças e fez uma só igreja. Olha o que diz na apostila: a arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho de seus membros, porque o testemunho é a prova de que as diferenças estavam desaparecendo. Enquanto aumentava o número de membros, aumenta o número de testemunhas, pois cada membro era mensageiro de Cristo. Está difícil hoje, irmãos, ouvirmos testemunhos de poder no meio das nossas igrejas. Por falta de testemunho, há falta de crescimento numérico. Essa é a fórmula bíblica. Quais foram os motivos desse crescimento? Vamos agora entender à luz da Bíblia. Olha aqui na apostila. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na comunhão e no partir do pão, perseveravam na oração, possuíam temor, muitos sinais e maravilhas se faziam, muita alegria e sinceridade. Ah, pastor, eu não tenho isso hoje nas nossas igrejas? Pouco, muito pouco. Mas olha a ordem que a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Perseveravam no estudo bíblico. Os dois cultos hoje de qualquer igreja, me corrija se eu estou errado demais, os dois cultos de qualquer igreja que mais sofrem, adivinhem quais são? Culto de oração e culto de estudo da palavra. Convida a igreja para orar. Se aparecer 10, é muito. Se na sua igreja aparecem mais de 10, olha, aplaude forte ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se na sua igreja, em culto de oração, aparecem 10 ou mais, aplauda forte. Mas na maioria, E nos cultos de estudo, se aparecer 30 de 100 pessoas, é muita coisa. Dependendo da igreja, nem 30 aparecem. São os dois cultos que mais sofrem. Isso porque se esquecem que são as duas colunas que produzem um crescimento saudável e poderoso na igreja. Uma vez que a igreja primitiva tinha perseverança na doutrina dos apóstolos, isso é, amavam o estudo bíblico, eles podiam o quê? Perseverar na comunhão e no partir do pão. Preste atenção. Todas as vezes que nós amamos a palavra, vai nascer algo normal dentro de nós. O desejo de estar ali, junto com meu irmão e repartir as nossas necessidades com ele, que é a perseverança na comunhão e o partir do pão. Entenda isso aqui. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Mas, na igreja primitiva, era natural o sentimento de doação, o sentimento de entrega, o sentimento de compartilhamento. Ah, pastor, mas aquilo era nos tempos de lá, não é como hoje. Hoje os tempos são outros e bem difíceis. Hoje todo mundo está preocupado consigo próprio. É óbvio que hoje temos pessoas que abusam, que são abusadas. E aí você tem que ter muito cuidado, entendeu? Tem um ditado que eu aprendi no Rio de Janeiro nos anos 70.
não é? Você dá a mão, já quer o pé. Não sei, lá em Minas Gerais ou em outro estado. Você dá a mão, o camarada já quer o pé. Se você dá o dedinho, já quer o corpo inteiro. Calma. Temos que entender que este compartilhamento é na base do equilíbrio e do verdadeiro amor de Deus. Quando a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão, eles tinham motivação para quê? Para perseverar na oração. Porque hoje as igrejas não perseveram na oração. Porque não perseveram, primeiro, no estudo da palavra. Segundo, não perseveram na comunhão e no partir do pão. E aí, como é que vão perseverar na oração? E toda igreja que persevera na oração, ó, ela está cheinha de quê? Temor de Deus. Meu Deus! O livro de Provérbios nos ensina que o temor de Deus é o princípio do quê? Esqueci o versículo. O temor de Deus é o princípio de quê? Sabedoria. Sabedoria, gente. Não tem melhor sabedoria que ter temor a Deus. E olha, e o temor a Deus faz o quê? Atrai muitos sinais e maravilhas. E, pastor, agora estou entendendo. Porque hoje nas nossas igrejas eu não vejo tantos sinais e maravilhas. Está faltando temor. Se está faltando temor, está faltando o quê? Uma vida mais intensa de oração. E se está faltando uma vida intensa de oração, está faltando comunhão e partir do pão. E por que está faltando isso? Porque está faltando amor profundo ao estudo da palavra de Deus. Porque uma coisa vai empurrando a outra. Pastor, nós estamos aqui julgando a condição da igreja? Não, aqui não estamos para julgar a condição de ninguém. Nem a nossa igreja local ou a sua igreja local, não estamos aqui julgando a igreja. Estamos apresentando os sintomas da igreja atual, olhando para o modelo original estabelecido em Atos dos Apóstolos. E quando há muitos sinais e maravilhas, qual é o resultado final? Está aqui na apostila, ó. Muita alegria, muita sinceridade. Tem gente que hoje termina o culto. Como é que foi o culto hoje? Guardei isso aqui, ó. Para quem é o culto? Para quem é o culto? Para Deus. E como é que tem esse negócio, né? O culto hoje foi uma bomba. O culto hoje foi um céu de bronze. Que isso? O culto é para você? Se o culto é para você, então o culto foi uma bomba. Se o culto foi para você, o culto é um céu de bronze. Se o culto foi para você, foi então um problema, um desastre. Mas o culto é para Deus. As pessoas estão esquecendo, irmãos, que o culto é para Deus. Mas tem igrejas que o culto não é para Deus. É para quem? Para o homem, para o grupo de louvor, para o pregador, para o avivalista, para o grupo de louvor, para a banda. Irmãos, está perigoso o negócio. Não estamos aqui tecendo críticas, estamos olhando à luz da Bíblia. E dá a impressão que esta alegria, essa muita alegria e essa muita sinceridade, ela é passageira, porque não está se seguindo o verdadeiro crescimento da igreja. É o que nos ensina em Atos 2:41 e 47. Anote aí, Atos 2:41 e 47 diz toda esta ordem, e esta ordem ela tem que ser nesta ordem progressiva, começando aonde? Na perseverança na doutrina dos apóstolos, cujo resultado final é a muita alegria e sinceridade. Agora, olha esse próximo parágrafo aqui. A igreja pentecostal é uma igreja poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu defeito era a falta de zelo missionário. Não tem nada perfeito, irmãos. Caiu na mão do homem, nós vamos ver o que é algo imperfeito. Então, a igreja era abençoada, só faltava um detalhe: zelo missionário. Foi necessário o surgimento de severa perseguição para que se decidisse ir a outras regiões. Abra lá comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos então já folhear um pouquinho a Bíblia? Vocês ficaram bem na zona de conforto, bem descansadinhos, sem mexer nas páginas da Bíblia, mas aqui a gente tem que trabalhar. Atos, capítulo 1. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo
não é? O que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Atos 1, versículo 8. Quem pode ler para nós? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só. Ah, pastor, esse versículo eu sei de cor e salteado. Fecha até os olhos e começo a falar. Mas será que você já observou detalhes que esse texto traz? Olha só. Mas recebereis poder. A palavra poder aí, ela é a mesma palavra da raiz da palavra em língua portuguesa chamada dinamite. A palavra grega é dunamis. Irmão João, que pesquisa muito, né? Não estou dizendo que os outros de vocês não pesquisem, mas se vocês pesquisarem a palavra original, escrita no texto original do grego koiné aí, é dunamis, que é a mesma raiz da palavra que conhecemos por dinamite. O que é uma dinamite, irmãos? Dinamite é um chocolate da Garoto? Ou da Nog Bauer? O que é uma dinamite? Alô? Ninguém sabe o que é uma dinamite? Um explosivo, uma bomba, né? Um explosivo, uma bomba. Já viram uma banana de dinamite? Ela tem um desenho de uma banana, é um negócio cilíndrico. Maini, seja bem-vinda, irmãini, seja bem-vinda. Vamos lá. Dinamite. Uma dinamite já foi falado. Qual o trabalho de uma dinamite? Explodir, arrebentar com tudo, fazer movimento, chacoalhar, sacudir. Quem se lembra na televisão as imagens de September 11, ali em New York, 11 de setembro de 2001? Foi um dia triste para a cidade de Nova York e para o planeta Terra. Alguém já viu as cenas? Se lembra das cenas? World Trade Center sendo destruído, primeiro com a invasão de 2 aviões e depois a implosão. Ali não foi uma explosão. Interessante isso aqui, né? Se fosse uma explosão, a palavra explosão vem de para fora, ó, estourar para fora. Mas ali estourou para dentro. Foi uma implosão. Mas por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque aqui Jesus está ensinando que nós vamos receber um poder de tal maneira que a gente vai, ó, estourar para fora, explodir, sair, e recebereis poder, ó. Vocês vão receber autoridade, é para sair, não é? Exatamente o que ele estava falando, poder. E ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Anote aí. A palavra testemunha no grego é muito estranho. Como é que é essa palavra do grego? Marturis, ou mártir, cuja tradução é aquele que sofre pela causa de alguém. Oh, peraí. Então, quando Jesus me chamou para ser testemunha dele, ele me chamou na posição de sofrer em prol dele? Exatamente. Epa, isso não me avisaram, porque não se ensina isso no discipulado. No discipulado só ensina o bem bom do evangelho. Mas para ser testemunha, você tem que estar na disposição de sofrer por causa do mestre. Pela causa do mestre. Não, pastor, mas ninguém me avisou. Claro, não te ensinaram. Então você não recebeu um discipulado. Nos anos 70, 80 e 90, né, eu me converti em agosto de 1969. Semana seguinte, mesmo eu com 10 anos de idade, minha professora de escola dominical, Ana Barbosa, dizia: irmãos, vocês foram chamados por Cristo, mas foram chamados para sofrer a semelhança dele. Eu tinha 10 anos, minha cabeça começou a rodar. Como é que é sofrer? Como é que é isso? Isso é o significado da palavra testemunha. Claro, ela usou uma linguagem suave para nós, crianças, não ficarmos assim
muito assustados. Mas eu pensava muito, então, com 10 anos de idade, minha cabeça rodava. E eu era o aluno mais perguntão da sala de escola dominical. Aí, professora, mas sofrer por qual razão? Qual o problema? Eu fiz alguma coisa errada para sofrer? Não. Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo justo para morrer pelos injustos. Mas peraí, Jesus fez isso. Mas eu vou ter que fazer a mesma coisa? Peraí. Exatamente, isso que significa ser cristão. Cristão, no grego, Christonos, pequeno Cristo. Oh! Aí a ficha começa a cair. Muita gente quer ser crente, mas não quer ser cristão, porque para ser cristão tem que sofrer a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aí começa o grande problema, que muitos não querem ser testemunhas de Cristo. Continuando o versículo. E ser-me-eis testemunhas, olha a ordem que Jesus mostra aqui em Atos dos Apóstolos 1:8. Ó, Jerusalém, me acompanha? Judéia, Samaria e confins da terra. São 4 áreas geográficas. Então, a igreja de Cristo foi chamada para começar a ser testemunha ou sofrer aonde? Jerusalém. Depois que ela sofresse, crescesse em Jerusalém, ela tinha que passar para onde? Judéia. Judéia era a província do centro da nação de Israel. Depois partir para onde? Samaria e para o norte. Depois que a igreja enchesse Judéia e Samaria, para onde a igreja teria que ir? Confins da terra. Mas a igreja batalhou 14 anos, sabe aonde? Paradinha aonde? Em Jerusalém. Jerusalém. Ao ponto que a igreja chegou até quase 50 mil cristãos em Jerusalém. Pergunta: o Espírito Santo gostou dessa atitude da igreja? Não, porque a ordem tinha sido dada. Vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas vocês só estão sendo testemunhas aonde? Em Jerusalém? Aí o que o Espírito Santo fez? Lá em Atos capítulo 7, capítulo 8, vou mandar perseguição. E a igreja vai ter que crescer. A igreja vai ter que sair. A igreja vai ter que obedecer a minha ordem. Vamos trazer para os dias de hoje? Por que o mundo não é ganho para Cristo? Tem uma resposta simples. Porque a igreja ficou acomodada no mesmo lugar. Ah, mas a minha igreja evangeliza. Será? Não estou questionando. A minha igreja sai às ruas ganhar almas. Será? O falecido pregador Billy Graham, meses antes de partir para a eternidade, ele deixou um artigo que eu tenho escrito até hoje e faz parte de uma autobiografia póstuma de Billy Graham. E ele disse: se a Igreja de Cristo assumisse o compromisso de evangelizar pelo menos cada cristão na face da terra, ganharia uma média mínima anual de 50 almas. Coloca aí na ponta do lápis. 8 bilhões e meio de habitantes. Desses 8 bilhões, vamos colocar que 30% sejam cristãos, que é a estatística realística, né? 10% de 8 bilhões seriam 800 milhões. Então, nós temos hoje na face da Terra 2 bilhões e meio de cristãos, de servos de Deus. É uma estatística bem curiosa de 2022. 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Quando eu falo cristãos, aí entram só evangélicos, não entram católicos romanos e nem católicos ortodoxos e nem espíritas, mas nós evangélicos. Então somos 2 bilhões e meio na face da Terra. Será que se desses 2 bilhões, se a metade, 1 bilhão e 225 mil, ganhasse 50 almas por ano para Cristo, que se cada um desses ganhasse, quantos cristãos nós já teríamos na face da terra? Podem fazer a conta? Se 1 bilhão e 225 milhões
em um ano, cada um deles ganhasse 50 almas, seriam mais de 1,5 bilhão de almas novas por ano na face da Terra. Consegue me acompanhar? E por que isso não está acontecendo? Resposta: a igreja perdeu a visão. Quando eu falo igreja, a igreja na face da terra inteira perdeu a visão de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o que vai acontecer nesses últimos dias? Para que o evangelho cresça, Deus vai mandar perseguição. Já está mandando perseguição no Canadá, já está mandando perseguição nos países da África, já está mandando perseguição aqui nos Estados Unidos. Alô, se você não está sabendo, já está começando uma perseguição bem sutil aqui dentro dos Estados Unidos. Já tem perseguição no Brasil. Se você não está sabendo, se você quiser, eu posso até postar aqui no grupo, redutos de perseguição dentro do território brasileiro. O que nós estamos esperando? Que venha uma perseguição mais pesada para eu e você nos despertarmos? Infelizmente, nós vamos vivenciar uma perseguição pesada antes de que a igreja seja retirada da terra no dia do arrebatamento. Porque se não vier essa perseguição, irmãos, preste atenção, isso é bíblico. Se não vier essa perseguição, quantos vão ser purificados a ponto de poderem participar do arrebatamento da igreja? Quase ninguém vai subir. Então tem que vir perseguição. Ah, pastor, mas eu estou bem. Ó, amém. Se você está bem e eu estou bem, e se todos que estão aqui conosco nessa noite estejam bem, glória a Deus. Mas não vamos olhar só para nós. Vamos olhar que quem está ao nosso redor talvez não esteja tão bem quanto nós, espiritualmente. Precisa de uma chacoalhada. Mas eu vou ter que pagar pela indiferença dos meus irmãos? Infelizmente, sim. Isso é um processo que toda a história da igreja tem mostrado. Sempre quando vem um despertamento, um avivamento, é quando vem uma grande perseguição. Então, batendo nessa tecla aqui desse último parágrafo, o defeito da igreja primitiva era a falta de zelo missionário. Foi necessário o surgimento de severa perseguição para que se decidisse ir a outras regiões. Virando a página. Aí a igreja começa o quê? Expandir. Página 6. Meu Deus, a igreja começa a crescer. Na verdade, ela já estava crescida. Ela precisava o que? Ela se expandir. Atos 8:4. Olha o que diz aqui na apostila. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco e outros até Antioquia. Então a igreja que estava concentrada em Jerusalém, o povo saiu dali, viajaram 180 quilômetros, foram a Damasco. E se não bastasse, viajaram mais, chegaram a 350 quilômetros até Antioquia da Síria. Meu Deus! Por qual motivo sobreviveu então as perseguições? Vamos lá, vamos à Bíblia. Marcos 16:15 está escrito aí na apostila. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. A partir desta perseguição, os cristãos fugiam. Porém, o que? Pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus operava. Deixa eu fazer uma pergunta simples, mas talvez a resposta não vai ser tão simples, não. Quais são as condições propícias para haver abundância de milagres? A Bíblia nos ensina. Quais são as condições perfeitas para que os milagres aconteçam constante e repetidas vezes nas nossas igrejas? Vamos ver se vocês vão se lembrar. Ah, pastor, uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Até vamos entender que a oração, a entrega ao jejum, pode mover a mão de Deus para a realização de milagres. Ah, pastor, uma igreja cheia do temor? Sim, uma igreja cheia de temor, ela é uma igreja que propicia a realização de milagres. Mas tem um elemento que nos esquecemos, que quando ele predomina, aí o povo começa a receber milagres. Buscam a Deus, claro, né? E aí os milagres acontecem. Quais seriam
as condições mais abundantes para haver a realização constante de milagres? Pregar a palavra. Além da palavra, tem uma situação que a gente se esquece, porque a gente não gosta dessa situação. É a situação que ninguém quer tocar no assunto. Não, pastor. Se para viver milagre eu tenho que viver isso, eu não quero viver milagre. Cuidado para não confundir sinais e maravilhas com milagres. Quatro coisas que se parecem, mas são diferentes. Ó, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Qual a diferença? Milagre é tudo aquilo que altera o curso da natureza, ou altera o curso de algo considerado normal. Isso é milagre. Vamos lá. Quais seriam as condições propícias para a realização de milagres? Jejum e A Bíblia. oração? Não. Não. Acabei de falar que até pode mover a mão de Deus, mas para a realização de sinais, prodígios e maravilhas. Mas milagre tem que ter um ambiente específico. E eu Seria tenho certeza. escassez, pastor? Começa por aí, irmã Eni. Começa por aí. Perfeito, irmã Eni. Irmã Eni é teóloga. Ela vai lá devagarzinho, ela vai lá na raiz. Perfeito. É algo ligado. Mas vamos pegar o ambiente mais amplo. A escassez faz parte. Perfeito. Ela é resumida numa palavra pequenininha de 4 letras. E a escassez está no pacote. Luta. Parecido. Oi, Maini. Irmã Eni tá na unção, tá no óleo. É bem parecido com luta. Amor Mas tem uma também. palavra que ela resume tudo. Ela Amor joga tudo também. num só pacote. Amor. Não, não. Tá conectado com luta. Perseguição. Eu Perseguição. quero a palavra que pega todo esse pacote. A perseguição está no pacote. Nunca pensaram nessa palavra? Cal. Cal. No caos tem o que? A escassez. No caos há o desastre. No caos há confusão. No caos estão as trevas. No caos está a desesperança. No caos está tudo de errado. Caos, caos, caos. O mundo está entrando num processo de caos, confusão, desesperança, escassez, desastres. Irmãos, é daí para pior. E o ambiente está perfeito para ocorrer milagres. Vamos voltar à Bíblia? Jesus, quando fazia um milagre, ele chegava lá quando tudo estava bem? Não. Quando ele ressuscitava os mortos, precisava de Jesus ressuscitar vivo? De jeito nenhum. Ele só podia chegar num ambiente onde havia morte. Ele chegava em ambiente onde havia as enfermidades incuráveis, onde havia escassez, e aí ele multiplicou os pães e os peixes. Então anote aí, para ver milagre tem que ter caos. Senhor, faz um milagre em mim. Tem aquele hino, né, que o povo canta e não percebe a letra. Faz um milagre em mim. Quando eu estou cantando, eu estou fazendo essa oração. Senhor, envia o caos na minha vida. E ninguém quer caos. Gente, ninguém quer caos. Como é que a gente vai ver milagre? Até para orar nós temos que orar direito. Se eu quero sinal, prodígio e maravilha, é outro assunto. Agora, milagre aí, para ter milagre tem que ter caos. Senhor, que luta eu estou passando? Que prova eu estou passando? Mas você está pedindo o quê? Há muito tempo, milagre. E aí Deus está mandando o quê? Caos. Essa música aí, ela funciona para quem não é convertido. Porque eu sou Excelente. testemunha dessa música, porque eu converti escutando essa música. Excelente. É para quem não é convertido. Mas os crentes estão cantando sem perceber o contexto da letra. Se eles param para analisar o contexto à luz da Bíblia, para ver milagre tem que ter o que não presta, tem que haver o caos.
na nossa vida. Mas vamos pedir a Deus sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Essas 4 diferenças. Parece que tudo é igual? Nada é igual. Mas vamos lá. A igreja então começa a se expandir. A partir dessa perseguição, os cristãos fugiam, porém pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus esperava. Aí entra uma era sombria, uma era escura. A última geração do primeiro século, que vai do ano 60 ao ano 100 depois de Cristo, chamamos de era sombria, em razão das trevas da perseguição estarem sobre a igreja e a falha de muitas informações sobre esse período. Eu vou fechar isso aqui com alguns lances de perseguições que provavelmente vocês já devem ter estudado, ou ouvido falar, ou lido mesmo na Bíblia. A perseguição sobre Nero. Quem era Nero? Ou quem foi Nero? Alguém se lembra? Quem foi Nero? O meu som está falhando ou estou vendo um silêncio bem curioso aí no meio do povo? Quem foi Imperador de Roma. um dos imperadores de Roma? E, por sinal, um dos mais sanguinários. Um dos mais sanguinários. Nero chegou ao poder em 54, está aqui na apostila, 54 depois de Cristo. Todos os que se opunham à sua vontade ou morriam ou recebiam ordens de suicidar. Gente, vai ser algo parecido no governo do anticristo. O anticristo vai ser um Nero multiplicado por 300. Que? Não estou exagerando, não. O anticristo vai trabalhar como o mesmo espírito que estava em Nero, mas multiplicado por 300 vezes. Ou seja, Nero impunha a sua vontade e quem não aceitava era morto, decapitado, executado, ou recebia a ordem de quê? De se suicidar. A selvageria desse imperador foi tamanha que ele matou sua esposa, sua mãe e seus ministros, levando até alguns a se suicidarem. Assim estavam as coisas em 64 AD, ou seja, em 64 depois de Cristo. Aconteceu o incêndio em Roma. Já ouviram falar do incêndio de Roma? Nero incendiou toda a cidade de Roma. Foi uma coisa de doido. E depois, o que o homem faz? O homem era endemoniado. Ele chegou ao ponto de dizer, ó, sabe quem provocou esse incêndio? Os cristãos. E, infelizmente, Nero conseguiu provar incriminando, ou seja, levantou provas falsas, obviamente, e aí o povo acreditou. O povo acreditou, aí o próprio imperador sugeriu. E agora, o que nós fazemos com eles? Já que estão incendiando a nossa cidade. Que morram! De que maneira? Queimados. Nero pega mais de 1.500 cristãos, colocam amarrados em estacas, dá um banho de azeite de baleia neles, coloca amarrados ao redor de todo o perímetro da cidade de Roma, e adivinha o que ele fez? Acendeu fogo, fazendo aquelas vidas tochas humanas vivas. O grito de desespero daquelas pessoas, daqueles cristãos gritando, era algo fantástico. Mas passou um tempo, já não se havia o grito, se havia cânticos. Coisa muito louca, né? Isso diz Eusébio de Cesareia, em um dos seus livros, A História Eclesiástica. Começaram a gritar pela dor das chamas. Mas, de repente, passados alguns minutos, estavam louvando e cantando a Deus. Você consegue imaginar esse quadro? 1.500 e poucas vidas morrendo em chamas e, de repente, fora o grito, estão agradecendo a Deus e louvando? Isso é uma coisa que eu me envergonho como cristão, que chego às vezes a dizer, Senhor, que tribulação eu estou vivendo. Mas nós não imaginamos a tribulação que viveu a igreja primitiva por amor a Cristo. E não podemos imaginar a grande tribulação que vai se abater neste planeta sobre os que ficarem aqui depois do arrebatamento e sobre os cristãos, né? Aliás, sobre os ímpios que não conheçam a Jesus Cristo. Mas vamos lá. Esse Assim livro que estavam o senhor, esse livro que o senhor mencionou, desculpa aí, pastor, o livro que o senhor mencionou é bom para poder, para saber a história da igreja?
Excelente. Eu vou Sim? postar aqui no grupo ainda esta semana, se não na próxima, vários livros que, se vocês tiverem interesse, não é obrigado, mas vai ajudar vocês a terem uma excelente visão da história da igreja. Por exemplo, o livro dos mártires, as catacumbas de Roma, a história eclesiástica de Joséfo, vão ser vários livros, entre 3 a 5. Alguns deles vocês podem encontrar no Amazon e outros na livraria CPAD de Boston ou na Gerezim. Mas ninguém é obrigado. Mas se você puder adquirir pelo menos um deles, vocês vão ter uma visão maravilhosa do que foi a história da igreja, não é? Pelo menos nos primeiros 500 anos. Vamos fechar então aqui a nossa parte de hoje. Vamos aqui continuar na apostila. Diz-se que foi Nero que ateou fogo à cidade. Contudo, esta acusação ainda é discutível, ou seja, é discutida ainda entre alguns historiadores, mas eu tenho fontes documentadas que dão uma melhor prova. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição. O fogo durou 6 dias e 7 noites e depois voltou a se acender em diversos lugares por mais de 3 dias. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Muitos serviram de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateado fogo. Muitos foram vestidos com peles de animais e jogados para os cães. Nesta época, anote aí na página seguinte e já vamos fechar nossa aula de hoje. Nesta época morreram Pedro, crucificado em 67 depois de Cristo. Paulo, no ano seguinte decapitado em 68. Tiago, apedrejado depois de ser jogado do alto do templo. Além de matá-los, fê-los servir de diversão para o público. Alguém se lembra a forma que Pedro morreu? A Bíblia não fala, mas a história e a tradição popular deixam bem claro o formato, como se deu a morte do apóstolo Pedro. Alguém se lembra? Eu ouvi falar que é de cabeça para baixo, eu nunca vi escrito, Morreu de não. cabeça para baixo. Não existe nenhum registro bíblico sobre a morte de Pedro, mas a tradição e a história secular, como Suetônio, Plínio o Grande, afirmam que ele morreu de cabeça para baixo. Aliás, ele foi sentenciado à crucificação, mas antes de subir ao patíbulo da cruz, disseram: Não sou digno de morrer como morreu o meu mestre, meu salvador. Quero morrer de cabeça para baixo. E aí colocaram a cruz, né? Ele foi cravado normalmente e colocou em posição invertida. Paulo, sim, foi decapitado em 68 e Tiago apedrejado e jogado do alto do templo. Aí vem a perseguição sobre Domiciano. Foram as duas mais pesadas perseguições que a igreja teve. No ano 81, isso depois de Cristo, Domiciano sucedeu ao imperador Tito, que invadira e destruíra Jerusalém no ano 70. Com a destruição de Jerusalém, Domiciano ordenou que todos os judeus deveriam enviar a Roma as ofertas anuais que eram enviadas a Jerusalém. Estes, por sua vez, não obedeceram, o que desencadeou a segunda perseguição, não somente aos judeus, mas também aos cristãos. Então, essa perseguição foi pesada, muito mais pesada do que a de Nero. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Nesta época, o apóstolo João, que vivia em Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos quando recebeu a revelação do Apocalipse. Para fechar, né, não sei se vocês já leram alguma coisa, já ouviram falar. O apóstolo João, ele foi colocado numa tina, numa banheira, num caldeirão de pinche, de betume fervente. Só que não foi uma vez, foram 3 vezes. Olha que loucura, 3. Domiciano da ordem, né? Mata esse homem afogado nessa tina, nesse caldeirão de pinche quente. Você sabe que o pinche por si só já arrebenta, não é verdade? Tudo que toca o pinche quente, e depois de quase 4 minutos,
procuram trazer o corpo de João à tona e diz, não a escritura, mas a história por Suetônio e Plínio o Grande e o historiador Tácito, não se viu uma só queimadura no corpo de João. Foi reportado ao imperador Domiciano, ele ficou louco. Passaram-se 4, 5 meses, deu outra ordem. Agora ele morre. Aqueçam 7 vezes esse caldeirão e meteram de novo, pela segunda vez. Esperaram 2, 3 minutos e o verdugo, o carrasco, agora está morto. Levantem o corpo. Quem levanta corpo? Estava lá, vivinho, sem uma queimadura. Isso é reportado ao imperador. Ele fica impressionado. E passado alguns poucos meses, o imperador dá pela terceira vez. Agora aqueça 10 vezes. 10 vezes. Não tem jeito, agora esse homem vai morrer. Isso parece uma história da carochinha, mas você pode pesquisar. Ele é submergido, passa-se 1 minuto. Levanta o corpo agora. Para o assombro de todos. João estava vivo. Segundo Heródoto, outro historiador, os que estavam ali, todos ajoelhados, gritavam: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Era em torno de 9 a 11 pessoas que estavam testemunhando pela terceira vez o apóstolo João ser imerso ou submergido num caldeirão de pinche quente. Em outras palavras, quando chega pela terceira vez esse reporte ao conhecimento do imperador Domiciano, ele diz: eu desisto. Ele é iluminado pelos deuses e eu não vou tocar. Só vou mantê-lo preso até a sua morte. Foi o que aconteceu com João. João morreu de causas naturais, exilado na ilha de Patmos, quando ele recebe ali a revelação do livro do Apocalipse. Na próxima aula a gente vai passar aqui, ó, página 8, as perseguições imperiais. Já quero deixar vocês dar uma olhadinha no questionário lá na última página. Eu vou me esforçar ao máximo para eu tentar enviar as apostilas essa semana, gente. Eu já expliquei a vocês, né? Eu estou passando um momento difícil. Vários alunos, infelizmente, não estão pagando em dia as mensalidades. Isso está trazendo muitos transtornos em termos recursos para termos até mesmo o material necessário para enviar por correio. E em combinação também com o atraso do fornecedor de capas, que era suposto nos entregar há 10, 15 dias atrás, eles estão com atraso de 2 semanas. Prometeram entregar nesta quarta. Então, se chegar na quarta, entre quarta e quinta, eu estou enviando as apostilas para vocês. Se não, eu peço um pouquinho mais de paciência, que vocês vão usar então mais uma aula no PDF. Mas eu estou correndo o que eu posso. Entende o que eu posso? Senão vou ter que pegar uma alternativa por fora para vocês não ficarem em prejuízo, tá? E eu vou também trabalhar na liberação das notas da prova anterior, que até agora não pude, devido à situação minha de saúde e de minha esposa, mas fica tranquilo que eu vou acrescentar 50 pontinhos, ninguém vai ficar no prejuízo, porque quando ocorrem essas coisas, a culpa não, não são dos alunos. Então a gente entende isso e a gente vai trabalhar com um nível de compensação para que nenhum de vocês saiam no prejuízo. Amém? Deus falou alguma coisa conosco através dessa primeira aula da história da igreja? Não, gente, isso é só uma introdução. Tem coisa muito mais profunda para a gente entender e conhecer porque a igreja chegou ao que está hoje. Porque a igreja não valoriza e nem sabe que ela nasceu debaixo de muito sangue e de muito sacrifício. E hoje, infelizmente, nem todos valorizam nem o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e nem o sangue dos mártires ao longo dos primeiros 300 anos da história da igreja. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Quero agradecer o esforço do irmão Robson. Continua bonito assim, irmão Robson. Continua assim, que misericórdia, né? Eu vou tentar ficar parecido com o irmão, mas eu nunca vou ter a sua juventude. Deus abençoe o irmão Marcos Tavares. Continue nessa juventude e nesse vigor que é característico da sua pessoa. Deus abençoe, Kleber. Gostei desse bonezinho verde, verde esperança, né? Obrigado, irmã Eni, pelo seu esforço também, irmão João.
irmão William Carvalho, William Souza e irmã Bernadette. Estamos hoje aí com uma boa ausência de vários alunos, mas infelizmente estamos cientes, né, de dificuldades e problemas que alguns estão passando. Irmão João Paulo, por favor, abrindo o seu áudio e nos dando a grata satisfação de uma palavra de oração, encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? Nos Amém. encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana, dia 14 de julho, permitindo o Senhor nosso Deus. Irmão João Paulo, por favor, em oração, e fiquem atentos às nossas postagens, fiquem bem atentos, tá? Sempre a gente faz uma média de 1 a 2 postagens por semana, dando importantes informações do andamento das nossas aulas e da nossa matéria que começamos no dia de hoje. Irmão João Paulo orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus, e obrigado a todos que puderam estar aqui conosco. Irmão João Paulo. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento glorioso, Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor. Graças Pai, te damos, Deus. pedimos a Ti, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, que continue iluminando a mente do nosso pastor e professor Luiz Prestes. Pai Em amado, nome de ilumina a Jesus. mente de cada aluno que está aqui, Senhor, nessa classe, Sim, Senhor. aprendendo, Sim, Senhor. Senhor. Aqueles que não puderam participar hoje, Senhor, que eles vejam a classe e possam aprender, Senhor, muito mais ainda do que nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Continua abençoando as escolas teológicas, Senhor. Continua abençoando cada aluno que está aqui, Senhor, participando dessa escola teológica, para poder fazer a tua obra com excelência, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, e despede, Senhor, a tua classe neste momento, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Nosso lema para terminar e fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, compromisso e Seriedade, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele Necessário que ele cresça cresça e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que e ele que cresça eu e eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A A honra, a honra e a glória glória. e o poder. Deus os Amém. abençoe. Orem por mim, oremos uns pelos outros. Vou batalhar para fazer a postagem do vídeo até amanhã à tardinha à noite, porque estamos tendo alguns ainda probleminhas com processamento, mas vai dar tudo certo com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado, ó. Beijão no coração, a paz do Senhor, bom descanso, boa semana. Vejo A paz vocês do Senhor a próxima todos. segunda, se Deus quiser. Paz do Senhor, muito obrigado.